Oi, 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 boa noite. Tudo bem com vocês? A Ronize está entrando aqui. Opa, não deu? Olá, Oi? boa noite. Oi, boa noite. Como é que está? Tudo bem? Muito contente por a gente estar se reencontrando aqui novamente. E tá me ouvindo bem, Eu tô Grazi? te ouvindo bem. E aí, tu tá me ouvindo, me vendo, tudo certo? Tô te ouvindo bem, mas não tô te vendo dessa vez, como a outra vez que a gente fez. Eu não Pois sei. é, guria. Aconteceu isso na live com as gurias também. Eu acho que tu tem que entrar Fica. e sair de novo. É, eu vou fazer isso então. Tá, vai lá, Eu vou sair e já volto. certinho. Te espero. Vamos esperar então a Ronise entrar. De vez em quando dá umas travadas aí. Vamos ver se eu convidando agora vem. Só mais um minutinho, pessoal. E Ah, agora? agora sim. Eu, Agora eu tô te vendo. Tem que ser duas vezes, então. ainda Boa bem que não é melhor em noite. três, né? É, não, a gente se conecta, né? É importante a gente se conectar. Então, bem-vindos todos, né, essa noite. E eu me chamo Ronise Machado, eu sou psicóloga clínica e faço atendimento online para adultos na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e recentemente eu estou em formação em terapia dos esquemas. Eu vou passar a palavra para a Grazi, para se apresentar também, porque tem bastante gente nova, né? Chegando, uns saindo, uns voltando. Então, vou passar a palavra para ti para a gente falar um pouquinho sobre essa consideração, né, da nossa escolha do tema da nossa live de hoje aí. Claro. Boa noite, então, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, lindo, divino, maravilhoso, né? Aproveitando sempre o bordão que a gente fala, né? Eu sou Graziele Bongiorno, sou psicóloga formada há 11 anos, trabalho na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, sou especialista em gestão de pessoas, né? Tenho outras formações em terapia integrativa, enfim, em programação neurolinguística. Estamos aqui e programação neurolinguística tem tudo a ver com o nosso tema também, né? O que vem primeiro, o pensamento negativo ou a depressão. E a nossa fala também, né? Porque a partir do momento que nós pensamos, nós falamos. Então, a programação neurolinguística ajuda muito também na terapia, né? Principalmente aí da depressão, certo? Então, vamos dar aí continuidade. E pensar assim, hoje a gente vai ter, será que a gente vai ter respostas? Ou a gente vai ter mais perguntas? A vida da gente é permeada de questões e que bom, né? A gente tem que ter esse movimento e pensar assim, a resposta para essa pergunta, né? O que vem primeiro, o pensamento negativo ou a depressão? Os dois vêm primeiro, né? Nesse sentido, que esses pensamentos negativos, eles levam à depressão e mantêm ela, prolongam, e normalmente elas são resultado da depressão também, né? E é importante a gente avaliar, identificar e confrontar esses pensamentos. Isso na terapia cognitivo-comportamental, em qualquer abordagem, a gente tem que confrontar isso, né, diante do processo terapêutico, porque é importante a gente avaliar e ver o quanto está pesando e travando a vida de uma pessoa frente a esses pensamentos que paralisam muitas vezes a pessoa com medos, inseguranças. E conhecer e refletir, né, a respeito desse tema é uma das medidas que a gente pode proteger a nossa saúde psicológica, a nossa saúde mental, né, Grazi? E desse mal que
que afeta tanto, né, as pessoas, que é a depressão, que é esse começo de pensamento negativo, né? Então a gente convida a todos que estão entrando, que estão assistindo depois também essa live, para refletir com a gente e participar também com questões, com comentários. Às vezes a gente fica até com vergonha de falar sobre isso, parece que é uma doença assim invisível, mas a gente não pode esconder embaixo do tapete. Quantas vezes a gente vem conversando sobre isso nas lives, né? Sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre o Setembro Amarelo que passou, né? Da gente promover saúde mental, e a gente está aqui para isso, né, Grazi? Para a gente, né, explorar, né, esses assuntos, assim, pensar que essa dor emocional da depressão é uma dor real e ela não deve ser ignorada. Né? A gente pensa assim que os terapeutas cognitivos, né, eles identificaram que quando a gente está deprimido, a gente tende a ter uma visão mais negativa de nós mesmos, das nossas experiências, do nosso futuro, né? Isso se chama aquela tríade, né, negativa, quando a gente vê tudo negativo dentro da gente e fora. Né? E quando a pessoa assume essa visão negativa de si mesmo, tudo que a pessoa faz parece que é um fracasso, parece que é um fiasco, né? Mesmo quando alguém assinala que tenham coisas positivas, a pessoa descarta isso, né? E é bem difícil, assim, desconstruir essas crenças e esses pensamentos quando a pessoa está com depressão, porque é um sentimento de desvalia, bem como tu colocou, né? Uma questão de fiasco, de fracasso. Quando vem a- a- essa fala, eu lembro muito do Divertidamente, né? Da tristeza, que é aquela coisa também da raposa e da hiena, lembra? Do desenho? Ó vida, ó dor, ó azar. Uhum. Porque é esse o sentimento que a pessoa, dentro de uma depressão, e um vai alimentando ao outro, né? Rô? Quanto mais pensamento negativo, mais a pessoa fica com a depressão. Isso vai virando uma bola de neve. Nem tu falaste, as pessoas não falam sobre. Não é a mesma coisa que tu dizer assim, ah, eu tô com uma diabetes, eu tô com pressão Uhum. alta. Falar que tu estás com depressão é aquele sentimento de desvalia. Falar sobre pensamentos negativos é um sentimento de desvalia e de fraqueza, muitas vezes. Não que seja, mas a pessoa se sente dessa forma, né? Então, por isso que é tão importante nós falarmos e abordarmos, como já abordamos em outras lives também, né? Eu trabalho muito com crianças e adolescentes, então aproveitando também agora que foi recentemente o Dia das Crianças, falar um pouco sobre as crianças também nesse sentido, Uhum. porque cada vez mais eles estão chegando com os pensamentos negativos, com os sentimentos de desvalia, com entrando em um humor deprimido e muitas vezes chegando a uma depressão, né? Então, quanto mais nós falarmos sobre isso, mais nós vamos abrir espaço e esclarecer, porque quando chegam até nós, não tem a real dimensão, né, do quão ruim. Nós, para desconstruirmos isso juntos, né, é um trabalho que às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas é um trabalho que, como eu vou dizer, não que seja difícil, mas desconstruir aquilo que foi construído, né, exige técnicas, exige diversas ferramentas para que a gente consiga desconstruir. Uhum. Uhum. E o que é o desconstruir o que dentro da gente, né? São esses esquemas disfuncionais, desadaptativos, né? Que são os padrões mentais de comportamento. A gente vai se isolando, vai criando aqueles esquemas assim de defectividade, de se ver muito defeituoso frente, né, aos outros, de querer comparar, né? As crianças mesmo já se comparam umas com as outras, né? Os adolescentes, os adultos, né, nas redes sociais. Então tem muito a ver assim da gente pensar as redes sociais e a depressão, né, aquele sentimento de fracasso. Às vezes tem a dependência emocional,
isolamento social, aquela privação emocional, aquela privação de tu não sentir a vontade de expressar os teus sentimentos com os teus amigos, com pessoas que tu tá recém conhecendo, né? Ou tu fazer essa evitação, né, social de não querer se expor, né? De achar que tu não é interessante, né, num grupo, né, sair, né? Então, tudo isso, todas essas vulnerabilidades, elas vão reforçando esses esquemas, né? E aí a terapia vem para trabalhar, para quebrar isso, né? Essas crenças, né? E trabalhar esses pensamentos, né? E muitas vezes tem pessoas com aqueles padrões assim inflexíveis, né? De eu tenho que ser perfeita em tudo, se eu não for perfeita, eu vou ser um fracasso total. Aquele pensamento de tudo ou nada. Né? Se eu não fizer tudo perfeito, né? O perfeito, o que que é o perfeito, gente? Não existe o perfeito. Existe tu fazer o teu melhor, né? Dentro da possibilidade e tu também não se afundar nesses esquemas, né? Nesse sentido de tu perceber e virar a chave para a mudança. Cada um tem o seu processo, tem o seu ritmo, né? Esses esquemas, geralmente, eles começam na infância, eles são construídos, às vezes, dependendo da qualidade dos vínculos, né? Que a pessoa tem com a família, com os cuidadores, com as pessoas de referência, né? E dependendo do quanto ela se sente, né? Com autonomia, com independência, aquele sentido de identidade, né? Essas necessidades emocionais satisfeitas, né? E se as emoções são validadas também, né? E também os limites, né? Os limites realistas, né? Disciplinar, saber quais são os limites. Esses pais, esses cuidadores, dar isso para a criança é importantíssimo também. Né? Sem isso, sem esse tipo de limite, né? Acaba tratando assim questões de vários problemas e os esquemas desadaptativos cada vez mais fortes. Isso atinge até na personalidade da pessoa lá no futuro, né? O desenvolvimento desse ser, assim. E pensar assim que a terapia cognitiva, ela tem assim uma questão do viés, né? Dos pensamentos negativos. Eles, né? Os pensamentos negativos são aqueles automáticos, aqueles que vêm rapidamente, que parece muito verdadeiro, né, Grazi, que a gente, né, vê muito assim nessa teoria, nessa abordagem bem da terapia cognitiva, né? E tem vários tipos de distorções de pensamentos. Até eu trouxe alguns aqui para a gente ver, assim, que muitas vezes a gente acha que é tão verdade esses pensamentos que a gente nem questiona, né, Grazi? E nós usamos uma ferramenta que eu acho bem importante, que eu uso desde dos pequenos, que é o registro de pensamentos Uhum. disfuncionais, né, o RPD. Né? O que foi o teu pensamento, o que foi a tua emoção, qual foi a tua ação em relação àquilo. E poder conversar sobre isso. E como tu estava colocando ali, a questão de tu falar, infelizmente, por mais que que nós já tenhamos conseguido desmistificar muito sobre isso e as pessoas conseguirem falar mais sobre isso, ainda estamos com passinhos de formiguinha, porque quando a pessoa fala sobre tristeza, sobre esses pensamentos negativos, acaba, não sempre, mas afastando as outras pessoas. Então, vai guardando aquilo, né, vai guardando aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, e não vai dividindo, né, com as pessoas que estão em volta, por medo justamente dessa rejeição. E isso acontece muito com as crianças também. Uhum. Né? Um Muitas julgamento, né? um julgamento justo, um julgamento, que era aquilo que eu falava ali no início. E tu falaste também a questão do fracasso, né? A questão do fiasco, a questão de desvalia, né? A questão de tu ser fraco, né? Aquela coisa de, por que tu tá chorando? Né? Muitos e muitos vêm assim. E o que acaba acontecendo? As, as pessoas acabam se machucando, porque a dor, ela é real, que nem tu Uhum. falaste, né, Rô? A dor, ela é muito real. A dor emocional é forte, é real. E muitas pessoas acabam se machucando porque enquanto a dor física tá doendo, a dor emocional não tá doendo, né? E isso é muito, muito grave, muito pontual, porque eu tenho pego vários pacientes assim, né, em Uhum. pequena idade já.
fazendo esse tipo de coisa. A questão da comparação, questão de autoestima. Essa semana mesmo, fazendo uma sessão com uma menina de 10 anos, bem essa desconstrução dos pensamentos. Mas fatos e dados, me mostra onde é que tá, que tu é feia, que tu é gorda, que o teu nariz não é Uhum, legal, que a tua orelha é assim, o que que tu gostaria de mudar em ti, né? Porque fica se comparando, fica uhum, olhando e achando que aquele biotipo X é que é bonito. E uhum, volta, uhum. daí fatos e dados, vamos desconstruir isso. E bem isso é trabalhar assim, quais são as evidências, né? E esses pensamentos, eles geram sentimentos também que são encontrados na depressão, né? As pessoas geram esse sentimento de culpa, de comparação também, né? De se sentir inferior, né? Eles podem ser, às vezes, né? Pode ter até ter um fundo de verdade também, esses pensamentos automáticos e negativos. A gente também é importante a gente validar, né? Validar os sentimentos, porque geralmente, né? Tem esse fundinho de verdade, mas é bem como tu falou, da importância da gente confrontar. Né, quais são as evidências, né? O quanto isso é importante para ti, de 0 a 10, o que, que de pior pode acontecer e o que, que de melhor pode acontecer. Eu me É, lembro exatamente. da professora, a professora Marisa falando, dando aula sobre a terapia cognitiva, e aquela palavra tão dificilzinha que é uma das técnicas também, que é a descatastrofização, né? O Bem que isso. de pior pode É. acontecer. Uhum, Eu uhum. E lembrei é da aula que tu falou, confrontar. agora desculpa, eu te interrompi, mas tu falou, agora eu lembrei da Marisa falando sobre isso. E a gente tem que confrontar, né? Não só durante a terapia, mas com a gente mesmo, né? Nos nossos momentos, assim, a gente não pode estar sempre no piloto automático, que a gente começa a sentir esse vazio, esse pensamento negativo, da onde está vindo, né? Porque qual é o motivo dele estar ali? Se eu não tivesse, né, com esse pensamento, o que que eu ia estar pensando? Né? Se eu não tivesse com esse pensamento negativo ou muito triste, né? Como eu poderia substituir, né? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem, né? E da gente entender que às vezes esses pensamentos eles querem, né, que a gente acredite neles, né? É o catastrofizar, né? Da gente tirar os rótulos, né? Pensar assim, uma pessoa, ela é uma pessoa péssima, ou ela é uma ótima pessoa, da gente não se frustrar com esse tipo de pensamento, porque as pessoas têm suas qualidades, têm seus defeitos, né? E às vezes a gente espera muito do outro, né? Muito aquela expectativa grande da mudança, mas a mudança muitas vezes acontece com a gente internamente, é mais de dentro para fora, né? Como tu vem trabalhando com as crianças, eu também trabalho com os adultos, né? É mais assim de dentro para fora do que a outra pessoa. Tu não vai conseguir mudar a outra pessoa, tu não tem o poder de controlar os outros, né? Tu tem o poder de controlar as tuas reações, a forma como tu pensa, como tu reage. Né? E tantas vezes eu né, já fiz vários vídeos lá no meu canal do YouTube sobre a assertividade, o quanto a gente também tem que ser assertivo na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, que isso nos traz assim uma harmonia, né? Um equilíbrio pessoal nesse sentido. Então, isso também é uma prática para a gente, né? Além do registro de pensamentos disfuncionais, né? Que é um exercício de expressão mesmo dos teus sentimentos, das tuas emoções, o que está passando ali rapidamente, que é importantíssimo a gente, o quanto a gente pode escrever, a gente já está fazendo um processo terapêutico acontecer ali com a gente mesmo, né? Nesse Sim, sim, sentido, assim, né? isso. E não filtrar só o negativo, né, nas nossas coisas, né? Pensar assim, todas as pessoas não gostam de mim, né? Ou ignorar os aspectos positivos, né? Pode ser que tenha coisas negativas, mas também a gente tem que ver qual é o outro lado, né? Grazi, diga. E, e essa questão, assim, né, Rô? Cada um tem a sua bagagem, tem as suas experiências, tem a questão cultural, tem a questão social. Então, nem sempre aquela comparação, nem sempre o que tu pensa é o que o outro pensa. E eu não uso a palavra defeito, todo mundo tem qualidades e tem coisas a melhorar, né?
parece que o defeito é uma coisa que veio de fábrica e não vai ter conserto, né? Então eu uso essa coisa das coisas a melhorar. Porque todos nós, e quando nós buscamos a terapia, nós queremos melhora, certo? Então, nesse sentido, e de poder olhar também a experiência e a bagagem de cada um. Porque muitas vezes as pessoas vão falar coisas que para elas é verdade e para ti daqui a pouco não é. Só que tu acaba comprando essa ideia como verdade absoluta porque foi uma pessoa de fora que falou. A outra questão é a questão de escrever, né? Eu uso muito essa técnica tanto com crianças quanto com adultos, de colocar no papel, Uhum. né? De botar no papel aquele sentimento e tornar concreto. Porque a partir do momento que tu escreve, tu torna concreto aquilo. E tu vai visualizar, né? Tanto ali quais são as tuas qualidades, quais são as coisas que tu tem a melhorar, quais são os registros dos teus pensamentos disfuncionais, né? E a partir desse exercício, de tu conseguir fazer esse exercício de escrita, tu vai conseguindo visualizar, tu vai conseguir tocar nos pensamentos. Uhum, uhum. E é bem interessante que essa escrita é emocionalmente terapêutica. Eu também uso nos meus atendimentos esse exercício e vejo como é importante ter esse espaço. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar dos sentimentos e às vezes na escrita é um momento que ela possa expressar tudo aquilo que ela está guardando ali. E é muito mais falar de si do que do outro, do que uma situação externa. Né? Falar dos seus sentimentos, do que está pensando, o que gostaria, né? Às vezes até se tem coragem, assim, ou se tem, né? Se sente que o coração vai fazer bem, às vezes, uma carta para um familiar, né? Não consigo falar, mas eu consigo escrever e mandar essa carta para o meu familiar. E isso é uma libertação para a pessoa. Eu já vi casos assim da pessoa se sentir leve depois, né? Não importa o jeito como a pessoa vai reagir, né? A forma como a pessoa vai reagir, mas se tu até considerar, né, empaticamente também, né, aquela pessoa, tu acha que aquela pessoa vai ser, como ela vai aceitar aquilo, tu não sabe, mas tu escrever de coração, assim, tudo que tu precisa falar para ela também é um momento assim de terapêutico, né, de ajudar muito nesse processo, assim. E até o diário também, um diário das emoções, é importante ter. Não precisa mostrar para ninguém, pode guardar só para ti, né? Tu ter esse momento de escrever também ajuda muito, assim. E uma coisa que eu também trouxe para a gente falar é um pouquinho dos pensamentos ruminantes. Muitas vezes tem aquela ruminação, né, dos pensamentos negativos e como, né, fazer com que eles saiam da nossa mente, né? E pensar assim que os pensamentos, eles são assim como nuvens, né? A gente vê muitas postagens, né? Eles são nuvens porque eles vão passando na nossa mente. Até pensando assim em questões de meditação, né? Na meditação sempre falo assim, deixa os pensamentos virem, mas não se apega a eles, só observa e aos poucos ele vai saindo. Né? E pensar assim sobre esses pensamentos ruminantes é quando a mente está totalmente emperrada esses pensamentos negativos e a pessoa vai se sentindo mal. E às vezes quando a pessoa se agarra, se apega a esse tipo de pensamento, cada vez mais ela fica passiva para tirar esses pensamentos de si, né? Então tem algumas questões que a gente trouxe assim, alguns exercícios para pensar, né? Como a gente trabalhar esses pensamentos, né, negativos, assim. Mas, né, da gente pensar assim que se a gente tem assim esse fundinho de verdade, né, da gente legitimar o nosso sentimento, o nosso sofrimento e dor emocional, que às vezes a gente não tem uma distorção cognitiva, mas a gente tem alguma situação de fato que está acontecendo que está deixando a gente chateado e triste. Então, da gente validar esses sentimentos é importante, né? E e pensar assim que às vezes eles não são totalmente errados, né, da gente sentir, faz parte, a gente tem que sentir todos os sentimentos, todas as emoções a gente precisa, porque a gente é um ser humano, a gente passa por várias situações, boas e más. O próprio filme Divertidamente, que tu falou que expressa tão bem dessa necessidade da gente ter todos eles em conjunto, né?
Porque senão o filme, ele, quem já viu, né, a personagem da tristeza, ela está sempre isolada. Na verdade, eles estão sempre juntos ali se ajudando, né? E essa regulação emocional que precisa ter, né? O que ela está sinalizando, né? Precisa mudar, precisa observar. Todos os sentimentos têm um fundinho ali da gente aprender, de aprendizagens, né? E se a gente passa, né, esse olhar da autocrítica para nós mesmos, por causa desses pensamentos negativos, a gente não se olha com autoestima, né? A gente deixa de lado o amor próprio e a nossa história e os nossos processos, como tu falou, né? A gente reconhecer a nossa individualidade, tanto quando criança, quando adolescente, quanto adulto, né? Quando a gente cresce também, a gente enxergar toda a nossa história agora. Recém passou o Dia das Crianças, né? A gente está fazendo o dia 14 de outubro. E como é importante a gente ver a nossa história, assim, o quanto que a gente tem de lições ali para tirar, né? Independente se foram boas ou não tão boas, mas que a gente possa validar a nossa história também. E faz parte exatamente o que tu falou, né? Faz parte da nossa história. Tanto momentos bons quanto momentos ruins, né? Mas nem sempre vai ficar só em momentos bons e nem sempre vai ficar só em momentos ruins, né? E poder diferenciar a tristeza, que ela precisa ser sentida também, ela precisa ser falada, de uma depressão. O que transforma a tristeza numa depressão? Justamente essa continuidade, né, dos pensamentos negativos, desse reforço negativo, de tu não conseguir vislumbrar algo de bom ali que esteja acontecendo. E uma das coisas, essa semana eu falei bastante sobre isso também com alguns pacientes, do teu kit de emergência, né? Olha, escreve 3 momentos bons da tua vida. Deixa escrito assim em algum lugar que tu consiga enxergar esses 3 momentos bons. Porque quando tu tiver com esses pensamentos ruminantes, quando tu tiver com esses pensamentos negativos, tu vai olhar ali, tu vai lembrar que pelo menos 3 momentos bons tu teve na tua vida e que tu pode ter outros tantos. É uma questão de construir e uma questão de desconstruir. Construir momentos bons, de ressignificar momentos ruins também. Né? Nós não podemos, o que a gente já falou em algumas oportunidades, nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos dar um novo significado para aquilo. E voltando ali um pouquinho na escrita das cartas, quando tu não consegue falar para a pessoa, e aconteceu recentemente com uma paciente, tinha situações que ela queria muito falar um monte de coisa para uma pessoa. Eu disse, escreve. E ela escreveu uma vez, e aí redigiu de novo. E daí ela disse assim, Grazi, não precisa mais mandar, já tá resolvido em mim. Eu achei aquilo tão interessante, ela não mandou, né? Ela não mandou, mas ela precisava tornar concreto aquilo. E era uma tristeza que ela estava, e era uma questão, enfim, mas ela conseguiu resolver isso através da escrita, né? Porque ela escreveu como se fosse entregar para a pessoa, como se fosse mandar para a pessoa, e não foi necessário. Ela conseguiu resolver com ela mesma e não precisou mandar, né? E eu achei isso muito válido, muito interessante para ela, porque fez parte do processo de cura. Outra coisa sobre escrita que eu uso, faz um grupo no WhatsApp tu mesmo, né? Tanto para trazer as coisas para mim, né? Para te lembrar das situações, porque o celular já faz meio que parte do corpo, né? Então, assim, tu tá sempre com o celular. Praticamente um órgão. Praticamente um órgão. Então, tu tá sempre com o celular na mão. Faz um grupo tu e tu mesmo e vai colocando ali as escritas, né? Ai, não vou escrever no papel. Ai, é muito complicado andar com um caderninho. É muito complicado não sei o quê. Então, vamos descomplicar. Anda com o teu celular, faz um grupo tu mesmo e vai anotando ali tantas coisas que tu queres falar em terapia comigo, quanto as coisas que vão acontecendo para te conseguir se organizar da melhor forma. Organizando o exterior, né, ali, através da escrita, para organizar o teu interior.
e tem dado muito certo, tem feito muito Uhum. efeito, inclusive com as crianças. Uhum. Até eu trouxe também, lembrando, né, da importância da gente ter cartões de enfrentamento, né? Aquelas frases de autoelogio, tu pode colocar num post-it, né? Tem exemplos assim de atendimentos meus que cada cor de post-it uma coisa que eu preciso melhorar e outra coisa eu preciso coisas que realmente me fazem validar as coisas boas que eu tenho, né? O que eu tenho de bom? Coloca no papel, coloca na frente do espelho lá no banheiro, todo dia tu vai olhar, todo dia tu vai ver o quanto, né, tu tem qualidades, tem forças, tem virtudes e que vão fazer tu superar qualquer desafio, né? Às vezes a gente está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho, né? É como tu falou, a vida da gente tem oscilações. Faz parte desse processo da gente, né? De existência da gente trabalhar as nossas emoções, mas a gente tem que pegar a nossa caixinha de ferramentas, também uso muito, né? Essa caixinha de ferramentas, o que tu tem de ferramentas, né? A tua resiliência, o teu ressignificar, o teu filtrar, desapegar, né? Então é trabalhar a tua flexibilidade emocional, né? A tua inteligência emocional e flexibilidade mental é importante, né? Agilidade emocional também, que a Susan David fala no livro dela de agilidade emocional, da gente ver, né, não fugir desses pensamentos, que a gente nunca vai conseguir fugir, né, as fugas, né, as nossas fugas, a gente não vai conseguir, né, que nem pensar, não pensa no elefante branco, né, tem aquele exemplo, Aparece no não meio do pensa, quarto. tu vai pensar automaticamente, né, dizer, eu não vou pensar naquilo, não vou pensar naquilo, tô pensando naquilo, né? É um exercício que tem que fazer assim, tu aceitar, né? Observar ele e deixar passar nesse sentido assim. E essa coisa de da gente diferenciar o que é a tristeza, o que é depressão, é importante também a gente notar que tem muita diferença, né? Que a tristeza ela faz parte da nossa vida e ela dura algumas horas, pode durar dias, pode, né? Tem a ver com alguma perda também, né? Alguma perda afetiva recente. A pessoa ela se sente triste, mas ela não se sente um peso para os outros. Ela consegue fazer as atividades do dia a dia também. E ela consegue, às vezes, se animar também, até quando a pessoa está triste. Né? E não tem lentidão psíquica, que ela, né, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, não tem isso. Pode ser que tenha, mas que é leve, né? Ou até ausente, né? Já a depressão já é um quadro mais crônico, né? Dura muito essa negatividade por semanas, por meses e até por anos, né? As pessoas acabam achando que isso faz parte da personalidade dela, mas que não é, na verdade, né? E pode ser que não tenha uma perda afetiva, né? E a autoestima ela é muito comprometida, sente-se um peso para as pessoas, a pessoa acaba se isolando, né? Não querendo sair e tem aquela nem vontade de levantar da cama, né? Nem vontade de sair de casa, né? Então e pode até haver aquela ideação suicida também, com vontade de terminar com a vida, né? Não querendo mais viver, mas é o seu sofrimento que está batendo muito forte ali, que precisa ser trabalhado com ajuda profissional, né? E muitas pesquisas mostram assim que o quanto a gente trabalha em cima desses pensamentos negativos, né, vai melhorando. É como tu falou, tem várias técnicas aí de escrita, é de questionar, é comportamental, né? Então, mudando a forma como a gente pensa, a gente vai mudando a forma como a gente sente também. E a forma como fala também, né, Rô? Porque não fica só no pensamento. As pessoas tanto pensam o negativo que acabam falando negativo de novo, como a tristeza lá do Divertidamente, né? Ela pensava e depois acabou falando para alegria. E eu usei aquela coisa do kit de emergência e dos momentos bons da tua vida, que foram também para ilustrar, que eu gosto muito de ilustrar com desenhos e com filmes e com coisas que ficam, parece que fica mais acessível, né? Mais Uhum. concreto de tu ver. O que traz a personagem ali de volta? Quando estava acabando a última memória boa, foi lá e, né? E aí
ressurgiu e reconstruiu e foi criando novas memórias boas, Uhum. né? Por isso que Uhum. eu trouxe essa questão de tu poder deixar visível, né? E isso não estou dizendo para pessoas que estão tristes, para pessoas que estão com depressão, para todos nós, né? Para todos nós, que nós tenhamos em algum lugar visível essa escrita, essa coisa do visual, algum bilhetinho para si mesmo de, uh, de elogio, de coisas boas ali no espelho, né? Para te acordar, levantar e olhar ali. Opa, né? Uhum. Pode ser um dia bom, né? Pode ser agora, pode mudar, porque vem os pensamentos intrusivos e esses pensamentos, o próprio nome já diz, né? Intrusivos. Eles são intrusos, eles vêm Uhum. e entram ali Tomam na cabeça conta. da gente, tomam conta. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais coisas nós tivermos de acesso para que seja possível a desconstrução, nós olharmos de outra forma as coisas, mais nós vamos conseguir lidar, mais nós vamos conseguir desconstruir e menos nós vamos entrar nesse pensamento ruminante. Daí nós vamos fazer outros pensamentos ruminantes, mas pensamentos ruminantes bons, né? Vai ficar pensando Funcionais. Uhum. Para a gente funcionais, trabalhar a nossa vai. funcionalidade saudáveis, né? Para a gente quebrar esse ciclo desse pensamento negativo que vai gerando esse reforço negativo. A gente tem que fazer os reforços positivos na vida da Exato, gente, né? exato. Seja um post-it, seja uma cartinha de gratidão, sabe, um bilhetinho que a gente faz para a gente mesmo. Tudo isso são exercícios, né, dessa prática de reforçar o que há de positivo na gente. Né? É uma luta constante que a gente tem que fazer esse exercício contínuo e pensar assim e cuidar muito, né? Que esses pensamentos negativos eles podem ter a ver com não só com a depressão, mas com outros problemas na vida da gente, assim. É estresse, é uma irritação, é uma fadiga, é insônia. E a depressão, muitas vezes, o que ela é, né? As pessoas acham, às vezes acham que quem olha de longe, assim, é frescura, é preguiça, é lamentação, é falta de Deus. Mas, na verdade, não, né? Geralmente a depressão, ela pode, né? Trata de ser um desequilíbrio químico cerebral dentro da gente. Pode ter a ver com essas questões de estresse, né? E com outros problemas de saúde também, né? Um burnout, né? Exaustão no trabalho, transtornos alimentares, o transtorno de estresse pós-traumático, um trauma que tu viveu, algum tipo de alguma vulnerabilidade que tu tenha uma deficiência, né? Que tu se sente diferente, né? Coisas que tu se sinta diferente, né? E esses comportamentos típicos, assim, eles vão fazendo bem isso, é reforçar aquele negativo, né? O sentimento de desânimo, de vergonha, né? E desmascara as coisas, a pessoa vai cancelando a sua vida, né? No sentido, assim, de se sentir culpado, né? Por uma coisa que tem tratamento, tem solução, né? E às vezes se a gente não consegue lidar sozinho com isso, a gente tem que buscar ajuda. A gente até falou, né, lá no Setembro Amarelo, na nossa live de finalzinho ali de agosto para setembro, né? A gente tem que procurar junto, a gente não pode sentir pensando que eu tenho que ser forte sempre. Se eu procurar ajuda, eu vou estar sendo fraco. Não, gente. Né? Ser forte é isso, é tu procurar ajuda para ti mesmo, né? É tu, né, aceitar que tu precisa de ajuda e que bom, né? É um degrauzinho a mais no teu processo de evolução, né? E a gente tem que buscar sempre esse crescimento. E se a gente não consegue sozinho, né? A gente consegue com ajuda, com a nossa rede, com os profissionais que estão aí, com a ciência, né? A ciência da psicologia ajuda muito com as técnicas, né? Com várias abordagens, e tem que fazer sentido para ti, né? Se não fez sentido para ti o tratamento, né? Que às vezes é tão difícil a gente mexer com os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Se a gente não se sentiu bem com um psicólogo, com um profissional, que a gente encontre outra indicação, né? Mas que a gente não desista de se cuidar, do autocuidado, né? A gente sempre repete isso, né? E assim pensando, né? A gente está quase no finalzinho, assim, né? Do quanto
tem vários livros, né? E tem formas também, né, da gente lidar com o pensamento negativo. Um deles que eu pesquisei, assim, do livro do Robert Lehy, do Vença a Depressão, que é um livro de indicação também para o pessoal ler, é sobre a consciência plena, da gente, né, buscar trabalhar a consciência plena. O que que é essa consciência plena, né? Da gente trabalhar o nosso pensamento, né? Quando a gente não julga, né? A gente tenta controlar um pensamento, é só observar. É a gente ter esse distanciamento, né? Praticar esse distanciamento dos nossos pensamentos, mas não no sentido de fazer eles, de fugir deles, mas é observar eles e depois se distanciar, né? E a gente está no momento presente, né? Se tu está numa praça, está caminhando, está sentado, né? Sente, né? O cheiro da grama, observa o vento, as árvores, as nuvens, né? Conversa com alguém, com um amigo que está ali junto contigo, né? Sente aquele momento presente na tua vida. Às vezes a gente está no piloto automático. Tu tá no final de semana e a gente está no final de semana hoje, mas a gente está pensando no trabalho. Como é que eu vou resolver tal coisa no trabalho, né? Então, é viver o presente. Isso não é um exercício fácil, Rô, né? Não é um exercício fácil. Porque Não. por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas, por, por não conseguirem olhar as suas conquistas, né, ficam olhando só para as suas derrotas. Derrotas no sentido de não ter conseguido fazer algo, né? Mas a Não atenção, ter, né? O exato, ter muito mais, né, do que o ser, da gente ser. exato. Mas de nós conseguirmos olhar para as nossas conquistas, para as coisas, não foi por exemplo, eu coloquei uma meta X, eu não cheguei nessa meta, mas eu caminhei, eu não dei 5 passos, eu dei 2. Bom que eu consegui dar esses 2, né? Porque o exercício da atenção plena é justamente nesse sentido. Tu vai ali, tu vai tomar um café da manhã, que nem a gente estava falando ali que o celular já está quase que nem um órgão, né? Larga o telefone, vai ali e toma o teu café, né? Prepara o teu café, te mima, né? Aproveita aquele momento. Que nem hoje eu fui fazer uma sessão no parque com um menino de 12, guria, assim, sentada ali conversando com ele, dizendo, olha, sente o ventinho, que estava um vento gostoso, estava o sol, né? Aproveita esse momento. E ele começou a perceber as pessoas que estavam em volta, que não estavam aproveitando. Olha que interessante, né? Ele e eu estávamos aproveitando o nosso momento, tendo aquela atenção plena, e ele começou a perceber que as outras pessoas não estavam. Os pais levaram as crianças para a pracinha, mas estavam grudados no celular. Aí a criança chamava, dava um esporro na criança. E ele, com aquela reflexão que a gente tinha feito, ele dizia, Grazi, olha só. Né? Então, é um exercício que a gente tem que praticar. Né? Se tu não conseguir ter atenção plena o dia inteiro, que provavelmente não vai conseguir, mas que tu tenha tido teu café, Pequenos que tu tenha momentos da nossa vida, pequenos, nosso dia, né? Não precisa ser só no final de semana, mas todo dia reservar um tempinho, né? Tá saindo de casa para o trabalho, tá saindo de casa para a escola, né? O que de bom tem ali aquele momento, né? De sentir cheiros, de olhar, né? Que seja seguido eu coloco orquídea no meu Instagram, porque eu adoro, e onde eu vejo é uma tranquilidade, né? Da gente buscar coisas que te façam bem, que agregam, né? E pensar assim, além da consciência plena, né? De tu estar presente, que é um exercício difícil nesses tempos de ansiedade, né? Desse pensamento acelerado que a gente tem, né? Da gente, além disso, é mais uma vez aquele exercício de escrever também, né? Essa lista de recompensas, da gente pensar assim, fazer uma lista de experiências gratificantes que vivenciou no passado. Se está tão difícil, se está tão, né? A vida está tão com esses pensamentos ruminantes,
da importância da gente fazer o que um dos autores, né, do livro aqui fala, de um cardápio de recompensas, né? Que tipos de coisas você gostava de fazer antes de ficar deprimido, antes de ficar desse jeito que não tá legal, né? Fazer uma lista das coisas que fez, seja pequeno, seja grande, como tu falou. Não precisa, eu tenho uma meta 5 passos, mas eu fiz 2, né? O quanto isso, né, é gratificante tu sair, né, fazer esse movimento. A vida da gente é movimento, né? E pensar assim, quais são as atividades que te animam e as que deprimem, né? A ideia da gente ver assim, aumentar as primeiras, né? Aumentar aquela lista do que te anima, isso já guardar na tua caixinha de ferramentas para saber lidar com os desafios e diminuir, né, essa última, né? Aquilo que te deprime, né? Fazer uma lista assim dos dois, né? E a gente consegue enxergar assim, nossa, isso aqui realmente está fazendo, né, ruim, tá ficando ruim para mim, né, viver com isso aqui, né? O que eu posso substituir, né? Quais são as coisas que me animam, né? E a lista das vantagens e desvantagens também de acreditar naquele pensamento, né? Às vezes o pensamento desesperançoso, né? E, e analisar também essas respostas é importante. A gente fazendo isso, a gente vai sair desse piloto automático, né? E a gente sempre se perguntar, se questionar, né? O quanto que a gente acredita nesse pensamento, quais são as razões para se sentir deprimido e pensar negativamente, né? Quais as evidências, né? Quais são os fatos e dados que a Grazi sempre coloca isso, né? Esse questionamento, o que é concreto aí e o que é imaginário, né? E pensar assim que essa visão, né, ela pode estar distorcida, né? E pensar assim, o que eu quero que aconteça na minha vida? Sim, porque a questão dos fatos e dados que eu trago sempre, que é para ter aquela prova, né? Compara, Uhum. realmente. Colocar na Porque se nossa a balança gente. emocional. Uhum. Porque se nós deixamos a nossa mente com os pensamentos negativos andar, andar, ela vai se alimentar. Que nem aquela história, qual é o lobo que tu quer alimentar, né? O mal ou o bom? Quem que tu vai alimentar? Uhum. Sentimentos Uhum. bons ou sentimentos ruins, né? É assim como os pensamentos, eles fazem a gente ficar mal, os pensamentos também podem ajudar a gente a se sentir melhor. Então, é essas ferramentas, né? Essas práticas, essas dicas, né? Todas essas questões que a gente está colocando aqui, isso pode ajudar a melhorar muito a forma da gente ver o mundo, né? E da gente cada vez diminuir esses pensamentos, né? A mudança de pensamento e a ação, ela tá nas mãos da pessoa, né? E a gente pensa assim, tu já pensou de tudo, já tentou de tudo para mudar? Né? É pensar assim, não esperar uma mudança de fora, mas de dentro, né? E a questão que eu trago também, né, Rô, a gente já conversou algumas vezes, que eu falo sobre a programação neurolinguística, a boca fala, o ouvido escuta, o cérebro processa, né? Então, que tu possa também, voltando ali, unindo técnicas, né? Que tu possa escrever coisas boas, botar no papel coisas boas, e tu falar em voz alta essas coisas boas, para que tu consiga escutar e o cérebro processar. E assim tu vai reprogramando os teus pensamentos, tu vai reprogramando o teu cérebro ali, para que tu consiga sair desse looping, né? Uhum, uhum. Reforçando. Reforçando exatamente, de novo, né? O reforço positivo e não o negativo. Uhum. E da gente pensar assim que essas crises e as tristezas da nossa vida, elas são coisas que fazem parte da nossa existência, né? A gente precisa aceitar, a gente precisa sentir elas e não fugir, né? É assim que a gente cresce, né? A gente vai suportando uma tristeza que ela pode ser um potencial transformador na vida da gente, né? E nessa recuperação desse equilíbrio também pessoal, né? E pensar assim que
precisar diferenciar muito o que é esse pensamento, né, que nos faz sofrer, né? Se é um sinal que a gente precisa mudar, né? Ou é um começo de uma depressão, né? A gente volta para a pergunta da live de novo, né? Se é uma depressão que é muito mais dolorosa, persistente, que paralisa, então é buscar ajuda, né? Buscar, né, que a gente possa ter esses momentos assim de reflexão, né? E se a gente não conseguir se livrar, né, na verdade, amenizar isso, mas que a gente busque ajuda, né? Tem tantos tratamentos diferentes, tem coisas novas vindo, né? Tem vários tipos de abordagem, né? E é escolher o melhor tratamento para a gente, né, diante do que está se passando de sofrimento na vida da gente. E, de novo, reforçar o que nós falamos ali na live do Setembro Amarelo, né? Que isso nós estamos falando do indivíduo até o momento, né? Mas as pessoas que cercam esse indivíduo que possam observar mudanças de comportamento, mudança de fala, atitudes, e assim também poder oferecer ajuda, né? De não só, porque às vezes a pessoa não consegue pedir essa ajuda, e aí vai acabando se afundando na cama, vai fazendo a questão da higiene, não se cuidando, enfim, todas aquelas coisas que tu já trouxe. Mas eu faço esse convite para as pessoas que, além do indivíduo, além de se cuidarem, poder observar as pessoas que te rodeiam, as pessoas que tu ama, porque isso é tão especial quando tu não tá bem e chega alguém e te acolhe e te oferece essa ajuda, que tu não tá com força muitas vezes para pedir a ajuda, vem a outra pessoa e te dá a mão e te puxa. Então, de Uhum. reforçar esse convite de nós também podermos olhar e oferecer essa ajuda, né, Rô? Uhum. Bem importante, Grazi. Bem importante. Acho que isso faz com que a gente, né, veja o nosso lado social da importância de a gente pedir ajuda, né, e da gente também olhar o outro, né, quando ele precisa de ajuda, assim. E não ter vergonha de se abrir, né? Às vezes ver alguém que tem confiança ali e conseguir fazer esse movimento, né? A vida da gente é movimento, assim. E a gente está chegando no finalzinho, passou um piscar de olhos, né? Essa uma horinha nossa. E agradecer esse tempo, né? Juntas aqui, né? A gente, como psicólogas, esse dever, né? De responsabilidade social mesmo, da gente buscar promover a saúde mental. E também dar umas dicas de livros, assim, que eu trouxe. Até vou deixar depois na descrição lá no meu canal do YouTube, Uhum. que é o livro A Depressão Paralisa, A Tristeza Transforma, do psiquiatra Neuri Botega. Não acredite em tudo que você sente, do Robert Léry. E o Vença a Depressão, também do Robert Léry. Então, Grazi, muito obrigada por esse tempinho juntas, desse momento de reflexão. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar também depois no chat, lá nos comentários também no YouTube, fiquem à vontade. E também se tiverem temas também, né? A gente está aqui para a gente ir pesquisando temas e refletindo juntas para a gente trabalhar nossa saúde mental, emocional e autoconhecimento, que é o meu jargão também, Grazi. Então, agradecer mais uma vez por esse momento, por essas reflexões que nós fazemos, né, Rô? O quão importante. Teve pessoas que assistiram agora, pessoas que vão assistir depois. Tiverem dúvidas, mandem ali no direct. Tem o canal do YouTube da Rô também. Vamos acessar a nós aqui que estamos nos colocando à disposição também, né, num sábado à noite aqui para conversar, para refletir. Então, nós, através da psicologia, nós nos preocupamos realmente com a pessoa, com o indivíduo, né? Então, que vocês possam, uh, aquilo que eu falei ali, né? Nós agora estamos estendendo a mão para vocês, né? Então, que vocês possam segurar a nossa mão e possam entrar em contato se vocês precisarem para conversar, enfim, algum esclarecimento, alguma dúvida, nós estamos aqui. Mais uma vez foi um prazer, né, Rô? É sempre bom estar contigo. Eu igualmente.
Muito bom estar sempre aqui nesse bate-papo aí, que é importante para a gente refletir sobre as nossas questões internas aí. Muito obrigada a todos que participaram aí e um abraço. Excelente final de semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.